Senhor, a partir do versículo de número 1. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Glória a Deus, até aí. Aleluia. Vemos aí, diante da leitura deste versículo, né, que está aqui especificando, está aqui detalhando, né, este personagem, né, Naamã. E vemos que nós podemos já observar, né, que ele era um homem que ele tinha aí uma reputação ali na sua redondeza, ali no seu país, na sua região, uma reputação louvável. Ele tinha um caráter louvável, reconhecido. Mas quando nós observamos aqui no final da leitura do versículo, a Bíblia vai dizer, porém, aleluia. Muitas das vezes esse porém, ele coloca um obstáculo na vida da gente. Aleluia. Alguém pode dizer assim, não, fulano, ele ora, ele busca, ele canta. Mas porém, aleluia, aleluia. Nós vamos observar que a Bíblia diz, porém, ele era leproso. Quando nós vamos vamos buscar na Bíblia amparo bíblico, que fala sobre a lepra, nós vamos ver que a lepra, ela era uma grave doença naquela época. Era algo, vamos dizer assim, até mesmo assombroso ou assustador. Quando a pessoa era detectada essa doença na vida de uma pessoa, isto na região da Judéia, os israelitas tinham uma lei. Aquela pessoa era levada diante de um sacerdote. O sacerdote, ele pegava um objeto de pontiagudo, uma agulha ou algo que tinha ponta, e quase todos os sinais do início, do princípio de uma lepra, era uma mancha. E o sacerdote, ele consultava aquela pessoa. Ele chegava aquele objeto pontiagudo no lugar daquela mancha. E se a pessoa sentisse dor, a doença estava reprovada. Não era provada uma lepra. Mas se a pessoa não sentisse dor, ele rapidamente ele teria que deixar o arraial, o acampamento, a redondeza, né, da sociedade onde ele convivia, e ir para um campo de isolamento, longe da família, longe da cidade, longe do conhecimento, longe do convívio social, e aquela pessoa ficava ali até que sarasse. Se houvesse algum sinal de cura, aquela pessoa passava novamente pelo sacerdote. O sacerdote fazia outro procedimento da mesma forma. E se aquela pessoa tivesse curada, voltava para o convívio social. Eu não sei qual era o regime, qual era a lei que regia a Síria. Se era da mesma forma.
eu não sei se a doença de Naamã estava no princípio de uma maneira ainda não tão atacada, ou era a lei do lugar, mas eu acredito que nós passamos por um período aqui, né? O planeta passou por um período, né, que teve aí uma peste, que nós sabíamos que quando uma pessoa era identificada com a tal doença, ele teria que isolar. E a lei não era só no Brasil, era mundial, porque o mundo inteiro sabia a gravidade de tal doença. E acredito que a lepra naquela época não era tão diferente. Quem sabe, devido à sua gravidade, já tinha chegado a notícia também na Síria que a lepra era perigosa. E quem sabe Naamã estava no início, porque ainda não tinha sido retirado do meio da convivência, no meio social, do seu cargo, do seu serviço, ali da convivência, no meio do seu reinado, onde ele vivia. Mas quem sabe ele sabia que aquela doença estava provocando risco, estava quem sabe colocando em risco a sua convivência, o seu trabalho, até mesmo a sua moral no meio do povo. E quem sabe dentro do seu coração ele tinha uma tristeza. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles sitiaram Israel. E ali da banda norte, do reino norte de Israel, a Bíblia diz que eles cercaram a Samaria. A Bíblia diz que eles levaram várias pessoas cativas. E a Bíblia vai nos dizer que eles colocaram uma menina a serviço da mulher de Naamã. E a Bíblia diz, vai nos contar que um certo dia aquele moço não estava em casa, aquele capitão da guarda não estava em casa, e a Bíblia diz que aquela moça, aquela menina, ela vai falar para sua senhora: quem dera se o meu senhor tivesse diante do profeta que está lá em Israel, ele curaria o meu senhor. Aleluia. Eu não sei quanto tempo aquela menina convivia com a mulher de Naamã. Eu só sei que aquela menina, quando fala isso, ela ganha crédito. Aquela menina, quando fala isso, a palavra dela tem autoridade. Eu tenho certeza que aquela menina não estava ali à toa. Deus queria mostrar para o povo da Síria, mesmo sitiado, mesmo escravo, que eles serviam um Deus verdadeiro. Eu não sei o que aquela menina passava, o que ela vivia no meio daquele povo, qual era a forma de tratamento daquela serva, mas de uma coisa eu sei: ela não foi colocada ali em vão. Você também não foi colocado no lugar onde você está em vão. Quem sabe Deus te colocou lá no seu serviço para falar que existe um Deus verdadeiro. Quem sabe Deus te colocou lá na faculdade para dizer que você serve um Deus que cura, que liberta, que salva, que batiza e que tem um céu preparado para aqueles que creem. Aleluia, aleluia. Eu acredito que o comportamento daquela menina, o caráter daquela menina fez com que a palavra dela ganhasse crédito. A Bíblia vai nos dizer que quando Naamã ele chega, a mulher já faz ele saber: a menina que veio lá de Israel, que está trabalhando aqui, ela falou que lá tem um profeta. E esse profeta é usado por Deus. Aleluia. E se ele quiser, ele pode te curar. A palavra ganha crédito com Naamã também. A Bíblia diz que Naamã faz saber o rei. O rei logo assina uma carta, faz uma carta. Fala: vai lá. Pega alguns bens aqui, leva também. E vai. A palavra ganha crédito com o rei também. Aleluia.
Irmãos, quando nós nos comportamos como crente, como nós nos comportamos como servo do Senhor, seja onde for, seja longe do nosso convívio, seja longe, muitas das vezes, aquela menina estava longe dali das parentelas, quem sabe longe do país natal dela, longe dos costumes, longe das tradições, mas ela sabia que existia um Deus que podia estar perto e queria honrar a palavra dela, porque ela estava ali para falar de Deus. Aleluia. A palavra ganha crédito. Seja onde for, nós falar de Deus, Deus honra. A Bíblia vai nos dizer que a palavra do Senhor não volta vazia. Muitas das vezes na rua da nossa casa tem alguém que muitas das vezes passa a noite tonto, brigando com o cachorro, jogando pedra no gato, aleluia, batendo nos portão, fazendo os cachorros ficar alvoroçados, atrapalhando o teu sono, e muitas das vezes nós só sabemos murmurar, falamos, esse aí não toma jeito, e Deus está falando assim, prega para ele, fala para ele que você conhece um Deus que liberta, que você falando eu responsabilizo, se você pregar eu acho na vida dele, eu transformo a vida da família dele, eu transformo a situação na vida dele, e ele vai servir a Deus como você. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que eles partem para Israel. Quando ele chega ali em Israel, aleluia, aquele moço, ele apresenta a carta ao rei de Israel, que ele foi enviado pelo rei da Síria para ser curado em Israel. Aleluia. Meu Deus do céu, o rei de Israel, ele lendo aquela carta, a Bíblia vai nos dizer que ele rasga a sua veste, ele se humilha, e ele fala, mas por acaso sou eu Deus para curar alguém, para dar vida? Um moço que vivia dentro de Israel, que ainda estava reinando Israel, estava como líder do povo de Israel, aleluia, mas não estava com uma fé como aquela menina que estava lá cativa. Aleluia. Aquela menina, a palavra daquela menina, melhor dizendo, foi com uma tal autoridade, com uma tal confiança, que ela provocou fé no coração de Naamã. Ela provocou fé no coração do rei, a ponto deles irem atrás da cura que aquela menina indicou. Agora o rei que estava ali, quando ouviu o que estava escrito naquela carta, a Bíblia diz que ele teme e fala, eu estou vendo que vocês estão procurando ocasião contra mim. Mas a Bíblia diz que Eliseu, ele ficou sabendo do que estava ocorrendo. A Bíblia diz que ele manda o mensageiro, vai lá, fala para eles vir aqui, e ele saberá que é a profeta Israel. Aleluia. Quem é profeta de Deus não foge da raia. Quem é profeta de Deus, seja lá qual for a situação, ele tem uma palavra. Aleluia. Quem é profeta de Deus, busca, ajoelha, jejua e busca, porque a hora que o inimigo levantar, ele vai bater de frente, porque ele sabe que tem um Deus guardando ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que ele chega até, Naamã chega até Eliseu. E Eliseu, quem sabe ele
com a sua patente, com a moral que ele tinha lá na Síria, a forma que ele era conhecido. Quem sabe ele achava que o profeta iria sair, colocar a mão ali na lepra e falar: está curado, e ele ia ser curado. Mas a Bíblia diz que Eliseu, ele nem sai. Ele manda o servo dele dizer: vai e mergulha 7 vezes no Jordão. Aleluia. Aquele moço, ele sai desgostoso. Ele sai descontente, porque ele esperava uma recepção de alguém que era conhecido, que era revenerado. Aleluia. Mas o profeta, quando é profeta, ele não olha para o que a pessoa tem. Ele não olha para cargo. Ele não olha para a posição social. Ele não olha para a situação financeira. Ele olha e faz aquilo que Deus manda. O que Deus mandar ele falar, ele fala. O que Deus mandar ele fazer, ele faz. Porque ele sabe que quando ele fala e manda o que Deus faz, o que Deus manda, melhor dizendo, Deus responsabiliza e acontece. A Bíblia diz que aquele moço queria ir embora. Mas quando ele vai para embora, ele recebe uma instrução daqueles que estavam junto com ele. Uai, mas se você não veio aqui para ser curado? Se tivesse algo mais difícil para fazer, para ser curado, você não fazia? Porque ele achou ruim quando mandou ele tomar banho ali, mergulhar 7 vezes no Jordão. Porque ele conhecia outros rios. Ele falou: mas não é Abana, melhor dizendo, o Fapar, os rios de Damasco, melhor do que as águas de Israel. Ele conhecia, ele sabia, conhecia o rio Abana, o rio Fapar, que era rio de água fresca, rio de água limpa. Aleluia. Mas o que Deus queria usar era o Jordão. Aleluia. E a Bíblia diz que ali, aqueles que estavam com ele falou: mas se não fosse para fazer algo mais difícil, você não faria? É só mergulhar lá. A Bíblia diz que convenceram ele. E a Bíblia diz que ele desce até o Jordão. E a Bíblia diz que ele mergulha no Jordão. A Bíblia diz que quando ele mergulha, quem sabe vencendo, quem sabe encarando o seu próprio ego, quem sabe encarando o seu próprio eu, o seu orgulho de um general. Quem sabe o seu eu falava mais alto e dizia: mas você é um coronel, está tomando banho nessa água barrenta, tantos lugares bonitos, piscinas te esperando. E você vem banhar aqui, foi mandado. Mas a Bíblia diz que quando ele mergulha pela 7ª vez, a Bíblia diz que a pele dele se torna como a pele de uma criança. Aleluia, aleluia, aleluia. Abana e Fapar, quem sabe tinha as águas limpas, tinha os lugares belíssimos para tomar um banho. Quem sabe se fosse para refrescar a alma, seria uma das melhores escolhas. Mas para realizar milagre é lugar onde Deus escolhe. Aleluia. Aleluia. Deus, ele não olha para a aparência. Quem sabe Naamã estava olhando para a aparência do Jordão. Quem sabe Naamã estava olhando para a cor da água do Jordão. Naamã esqueceu até da lepra, do que ele queria, para olhar o defeito dos outros. Mas eu quero dizer uma coisa: quem não olha defeito de ninguém e reconhece a tua necessidade, prostra diante de Deus, e seja lá quem for que estiver pregando em nome de Jesus Cristo, e você tiver certeza que é Deus que está usando, você recebe e Deus fará um grande milagre na tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Naamã, ele mesmo murmurando, ele desceu, mergulhou.
Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que você está sentindo. Eu olhando aqui na face, eu reconheço cada um dos irmãos que está aqui, mas eu não consigo entender o seu interior. Eu não consigo esquadrilhar a sua necessidade. Mas você serve um Deus que eu tenho certeza Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E a Bíblia vai nos dizer no Salmo de número 139 que antes que a palavra chegue à língua, Ele já conhece toda. Ele conhece o seu problema, conhece a tua necessidade. E se você mergulhar, se render hoje diante da face do Senhor, Ele tem uma vitória para a tua vida. Aleluia. Se você crê, você vai sair hoje daqui com a sua vitória na mão. Agradeça a oportunidade em nome de Jesus. Você pode adorar a Deus pela palavra, amém? É simplesmente obedecer. Nosso negócio aqui é com o Jordão hoje. No Jordão tem milagre. Fiquei pensando, sempre a gente lê e ouve pregar, e cada mensagem você aprende e vê um pouco, e Deus te dá um pouco, né? Estava ali